como descrever em palavras o final de Stone Ocean. O final bizarro, criativo e melancólico de Stone Ocean, que no final é tranquilamente um dos melhores da franquia JoJo. Vou explicar o final, vou falar o que eu achei dele, o que eu acho dessa parte. E olha, eu já vou deixando uma coisa bem clara, já no início do vídeo. Não, eu não sou aquele tipo de pessoa que fala, não, tudo que o Araki fez era complexo, tudo tá certo. Não, o Araki, por exemplo, desenvolvia muito mal o personagem e outras tramas, etc. Nunca foi perfeito e ele sempre foi melhorando. E isso é uma coisa interessante porque esse final de Stone Ocean só existe porque o Araki viu que havia mais possibilidade pra melhorar, que ele falou, pô, já cheguei no máximo que dá pra chegar aqui, vamos tentar outra coisa. Ele pensou em talvez melhorar partes antigas, que ele não gosta de certas coisas delas hoje em dia. E aí vem, por exemplo, a parte 7, que eu não vou falar muito, comecei a ler recentemente, não tô nem na metade, mas é um bom exemplo, entendeu? Ah, e obviamente eu já vou pedindo like, se inscrevendo, compartilhar o vídeo, caso você goste do vídeo, porque, bem, vai ser um vídeo bem difícil aqui, porque o roteiro ficou enorme. É verdade. Como eu já dei uma contextualizada, o final de Stone Ocean só é desse jeito porque o Araki achou que tinha chegado no máximo que ele podia desenvolver em JoJo, tanto que essa parte, em alguns pontos, é meio repetitiva, e isso fez com que ele mudasse diversas coisas no final de Stone Ocean, tornando ele um final bem mais simbólico do que ele provavelmente seria, e engrandecendo ainda mais os personagens, ao mesmo tempo que traz um final mais agridoce, um final mais trágico, que termina com uma capinha de tudo deu bem no final, mas como você para pra pensar, não deu tudo certo. Em Stone Ocean nós acompanhamos Jolyne Kujo, a filha do Jotaro, né? O Jotaro todo mundo conhece, é o fucking Jotaro. E ela acaba sendo presa, e logo em seguida seu pai tem as suas memórias e também seu stand roubado por um padre chamado Pucci, que é um dos discípulos leais do Dio. E aí se inicia essa parte, com vários personagens que a gente encontra lá na cadeia, se unindo pra enfrentar o padre aí, com a sexualidade meio duvidosa. Mas no final essa parte acaba abordando vários temas legais, consegue construir bem a maioria dos seus personagens, pô. O Harry Report é tranquilamente o personagem mais complexo dessa parte, com um dos passados mais tensos da franquia. E também nós temos outros personagens interessantes. Alguns não são tão bem desenvolvidos, tipo a Hermes. É, mas ela é muito da hora, não tem como não gostar dela. E aí também o Anasui, mas ela é engraçado, pô. Quem tancou a cena do cara indo lá pedir a Jolyne em casamento, pedir a bênção pra o Jotaro e o Jotaro? Que porra é essa? Você tá doido, cara? Não dá, é muito boa essa cena. E a Jolyne faz também um papel dela de Jojo muito bem. Ela é malandra, ela é sagaz, ela é uma muito gente fina. Ela é uma das minhas Jojo favoritas. Ela briga com o Josuke pelo favorito, sendo bem sincero, porque ela é muito boa. E ela tem um dos stands mais simples e talvez um dos menos poderosos, se a gente for pegar. Mas ele é tão simples e ela usa de tantas formas versáteis e inteligentes que você vê que Jolyne vence tudo praticamente na estratégia. Eu gosto demais da Jolyne, mas né, há um limite a quanto você pode passar a perna em alguém. E o limite foi o Padre Pucci. A gente vai acompanhando diversos episódios bem interessantes, com batalhas bem legais durante essa parte. Inclusive a morte da Foo Fighters. Infelizmente ela buscava sua identidade, porque bem, ela não é um ser humano. E ela não era bem o stand, o próprio Araki falou que ela é uma nova coisa, um novo ser vivo. E ela ficou nessa busca pra entender quem ela é. E no final ela acabou morrendo pelos seus amigos e ela já entendia quem ela era. E acabou se despedindo. A cena dela é bem triste. Eu gostava muito da Foo Fighters, principalmente por causa da banda também. Então, logo em seguida, eles focam em escapar da cadeia e ir atrás do Padre Pucci. O Dio, esse maluco aqui, criou um caminho pra chegar ao céu. Até então a gente não sabe o que é o céu pra eles, já que dá a entender em vários momentos que o céu é um estado de espírito. E aí o Pucci vai seguindo a receitinha lá na cadeia, quem quiser entender melhor vai ver a parte, e ele consegue fundir praticamente seu stand com um novo upgrade. E o seu stand, ao decorrer da parte, começa a sofrer mudanças. Ele mantém sua habilidade original durante um bom tempo, mas quando chega nos últimos episódios, depois de batalhar com cada um dos filhos do Dio, sim, parte dos antagonistas da parte final de Stone Ocean são os filhos do Dio. Ele consegue evoluir seu stand, ele deixa de ter o poder de mexer com a alma da pessoa, praticamente com as suas memórias e o seu stand, e começa a controlar a gravidade, ou no mínimo manipular alguns campos gravitacionais e inverter tudo de dentro pra fora. Estamos falando do Simon, que é um puto stand e que eu gostei muito mais da luta contra esse stand no anime do que no mangá. No mangá é meio confuso e meio, sei lá, estranho, não no sentido positivo. Agora aqui, nossa, ficou uma delicinha. E mesmo com a animação que não estava das melhores, etc., conseguiu se manter bem. E a luta contra o Simon foi algo épico. Até mesmo com a chegada de Jotaro também. Pô, quando tá todo mundo lá, você fica, caraca, agora sim esse padre vai apanhar mais do que nunca.
mas ele consegue descobrir um jeito de acender o seu stand e finalmente ele fica completo entre muitas aspas. E aí temos Made in Heaven, ou Made in Heaven como eles colocaram na dublagem. Inclusive a dublagem está maravilhosa, eu amei ela. É meio triste ter que trocar o nome dos stands, mas a culpa é do Araki ficar colocando nome de música com copyright. E eu entendo o pessoal da dublagem, eu também não quero mexer com copyright. Eu falei pra vazar daqui. Tu tá ligado que o nosso santo não bate. Mas no geral, a dublagem tá boa, tá gente? Vale a pena acompanhar dublado. E Made in Heaven é o stand supremo de acordo com ambos. Ele é a personificação desse estado do céu. E aí você pensa, o que ele faz? Literalmente pode acelerar todas as forças gravitacionais do universo. E isso num nível absurdo que vocês não estão ligados. E aí começa o confronto final, tem vários momentos engraçados, divertido, mas é tenso, porque o Pucci parece um vilão que está muito mais acima de qualquer outro vilão no quesito poder. E quando chega num ponto que a gente vê o Jotaro se sacrificando para salvar sua filha, enquanto o Anasui também estava morrendo na mesma hora, cara, a cena pesa. Jotaro, você gostando dele ou não, é o símbolo da franquia, é o Jojo mais conhecido. Você pensa em Jojo, você pensa no Ora 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 dele, e ele morre protegendo a sua filha. Sério, o arco dele é bem legal se for pegar as 3 partes que ele aparece com destaque. Infelizmente foi de base nesse momento. E a Jolyne de qualquer jeito saiu ferida, então ela não ia aguentar muito. O poder do padre, literalmente, ele deixava ele virar um flash, sem falar que ele estava acelerando todo o universo. E ele compara o destino com a ligação à gravidade, ele estava acelerando e ia prender todo mundo no seu próprio destino, por assim dizer. Bem, já vamos chegar na explicação do Made in Heaven, que é bem complexa e bem difícil de explicar, mas o que você tem que entender é que ele começou a acelerar tanto o universo que ele não ia parar mais. Sim, ia chegar até o fim do próprio universo. E no final das contas, Jolyne acaba salvando o Empório e uma cena muito bonita, ela se sacrifica tentando parar o padre e morre. A Jolyne, a personagem principal dessa parte, morre no final. Isso é inesperado. No final das contas, o Pucci alcança seu objetivo. Sim, o vilão não é parado. Literalmente o meme se torna realidade. Ué, como é que vocês param seu vilão sem ficar forçado? Poder da amizade? Mudar a cor do cabelo? Como assim vocês derrotam seus vilões? Porque o Pucci alcança seu objetivo, ele acelera tanto o universo, lembrando que essa é a passiva dele tecnicamente. Afinal de contas, ele não faz mal a nenhum ser vivo. Todos os seres vivos são preservados e é gerado um novo universo. É totalmente utilizada aqui a teoria do Big Bang. Como ele estava acelerando praticamente o tempo até o fim do universo, até chegar na singularidade, o que o padre fez foi literalmente acelerar até gerar um novo universo nas condições exatas onde existiria a vida, e praticamente criou um universo exatamente igual ao nosso, mas esse é tecnicamente o segundo universo. Sim, é meio difícil de explicar, mas você sabe a teoria do Big Bang, provavelmente. Vai lá, tem uma explosão e gera o universo. Mas existem outras teorias que dizem que se realmente for assim, já que o universo está expandido, uma hora ele vai voltar para o mesmo lugar de qualquer jeito, vai entrar no processo de singularidade, e aí é capaz de voltar a ser uma coisa só no final das contas e explodir de novo, sei lá, daqui quantos quadrilhões de anos, gerando outro universo. Foi isso que o Pucci fez. Ele acelerou o fim do universo e acelerou o início de um novo universo. Tudo tá exatamente igual. Então você pensa, pra que ele fez isso? Simplesmente porque durante o processo de singularidade as pessoas assimilaram todas as informações que elas iriam haver no futuro. Elas já descobriram seu destino por completo. Você pode falar, pô, isso é bom, a pessoa vai saber a merda que ela vai fazer e vai poder evitar. Não, as pessoas são presas ao seu destino. Você já vai saber de todos os eventos que vão acontecer na sua vida. Com quem você vai casar, com quem você vai ter filho, ou se você não vai ter nenhum dos dois. Como você vai morrer, cada passo da sua vida você já vai saber. Mas você não vai poder alterar de qualquer jeito. Se for um destino bom, se for um destino ruim, sei lá, acabou a surpresa, você não tem o que fazer, você está preso a esse destino. E pro Pucci, este é o céu, este é o Made in Heaven. Você aceitar o seu destino de forma grata é a real felicidade, do seu ponto de vista totalmente doentio e distorcido. O Pucci é um vilão que é bem discutível, tem gente que não gosta dele, eu particularmente gosto muito dele. Muita gente resume ele a um servo do Dio, mas eu entendo o que o Araki quis fazer aqui. Afinal de contas, se você parar pra pensar, ele é um religioso fanático. Dio é de Deus, justamente, ele sentia algo divino, ele sempre foi colocado como algo divino. Tanto que ele também fala no caderno dele que o amigo dele que vai despertar o Made in Heaven tem que adorar ele tanto quanto adora a Deus. Então quando a gente zoa que ele é padre gay, etc, ia lá, não gente, não rola aquilo e não é essa a ideia. Mas a adoração dele, sim, é de amar como ele ama a Deus. Então no final das contas ele tem que ser dependente do Dio pra isso funcionar. Mas isso pode ser um pouquinho prejudicial pro personagem, porque
porque você acaba associando ele demais a outro vilão. No final ele só não terminou o processo de aceleração do tempo porque ele queria matar o Empório antes. No meu universo não vai ter nada do tipo. E você pode estar pensando que talvez todo mundo tenha sido revivido, mas não, nesse novo universo são gerados cópias, porque todos os eventos acontecem do mesmo jeito, porém um pouquinho diferente. Tanto que a gente vê a versão do Paraguai aí, da Jolyne e do Jotaro, que tem até personalidades um pouquinho diferentes, mas os eventos acontecem do mesmo jeito. No final das contas, os que a gente conhece morreram, todos os personagens que a gente viu morreram realmente, e não tem o que fazer, gente, eles morreram mesmo. Porém, como eu falei, o Eri Report teve um dos passados mais tensos. Ele é o irmão do Pucci. No final das contas ele se lascou pra caramba, foi caçado pela Ku Klux Klan, foi enforcado vivo, perdeu a mulher que amava ele, que também era irmã dele, meio bizarro, mas né, tudo isso deu nessa merda. É uma das melhores coisas dessa parte, mas no final de tudo, ele tentando matar o padre, uma das coisas mais interessantes que ele fala e também deixa é que o padre é mau, e ele não sabe disso. Ele é um dos piores maus que podem existir, como outros vilões que você pode conhecer, porque ele acha que tá fazendo bem. Pra ele tá entregando a felicidade suprema pras pessoas, e isso fica mais claro ainda no final, e isso torna ele ainda mais perigoso. Por isso mesmo, ele conseguiu manipular o cara pra pelo menos deixar o disco de stand dele pra que alguém pudesse usar. A gente pensava que a Jolyne talvez fundiria aí com o Stone Free pra depois disso gerar um novo stand, mas não, ela morre. Então assim, ficou tudo nas costas do Empório. Eita porra. Aumentando a quantidade de oxigênio no nível absurdo na sala, transformando toda a salinha dele em um local totalmente venenoso, conseguiu derrotar o Pucci. O Pucci até pensa em acelerar o tempo, mas assim, se ele acelerasse, ele também ia acelerar os efeitos do oxigênio no corpo dele, ele ia morrer mais rápido. Então, de um jeito ou de outro, ele ia perder, e nisso foi sensacional. O stand tão poderoso desse foi derrotado por estratégia e inteligência. O Empório não era mais forte do que ele, mas simplesmente encheu uma sala de veneno pra matar os dois de uma só vez. Isso daí foi muito bom. No final ele desce a porrada no padre, que antes de morrer fala que ele tem os poderes escolhidos apenas por Deus. Deus tinha dado essa chance pra ele. Ele tava fazendo bem, pô, ele tinha entregado esse destino pra todo mundo. E pra esse moleque, aceitar o destino é a verdadeira felicidade. Eu não posso morrer aqui nesse momento. Se fodeu. Mas como o próprio Empório falou, o destino dele não estava traçado ainda. No final das contas, ele agora tem um seu destino, que é perder. Ele já foi derrotado, já era. Você que não aceita seu próprio destino. Todo mundo sabia das possibilidades, menos você. E no final das contas, ele acaba sendo morto no processo de aceleração e não consegue completar o looping. No final, todo volta, entre muitas aspas, mas sem os efeitos do próprio padre, como ele mesmo falou, gerando assim um terceiro universo, onde os eventos da parte 1, 2, 3, 4 e 5 não são influenciados, mas a parte 6, meus amigos, é totalmente diferente. A Hermes não tá presa. Jolyne se chama Irene, ou Irene, dependendo da tradução, porque no japonês se fala Joryne, tirou o Jo e colocou um I. É como se ela não fosse mais uma Jojo, mesmo a sua personalidade sendo igual, ela só nunca teve aqueles problemas com o pai. A Nasui se tornou praticamente uma pessoa do bem, não tá preso nem nada, e se chama Anakis, e a gente vê no finalzinho eles também dando uma carona para o Eri Report. Finalizando essa parte com o Empório em choque, pois seus amigos estão mortos, ele tá num universo onde ele não conhece ninguém e só ele lembra dos eventos dessa parte, e ele vai viver o resto da vida dele com isso. No final a gente tem uma pequena homenagem a todos os Jojos, tanto na opening quanto na ending, quanto na finalização. Inclusive diferente do Araki, eles adicionaram a FF, né, porque o Araki esqueceu da FF no final. A situação me lembrou um ditado, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. No geral, o final de Stone Ocean é maravilhoso, na minha opinião. Me dói muito saber que esses personagens morreram, e eles morreram, gente. Esses aqui não são exatamente aquelas pessoas. Pode, no final das contas, ser gerado um universo melhor, um universo sem esse padre desgraçado dos infernos. É até irônico falar que ele é dos infernos. E isso é muito interessante, como o Araki abordou. Se você for notar, essa é uma das partes mais complexas. Eu sei que as 7 e 8 dizem que são ainda melhores, mas é uma das partes mais complexas para pensar. Tanto de conceito que tem nessa parte, que mistura física e religião, tá em outro patamar. E é bem interessante acompanhar essa parte. Eu não acho a melhor parte, talvez, eu fico um pouquinho em dúvida. É a minha favorita até então, mas tem problema sim. Alguns personagens não são tão bem desenvolvidos, os filhos do Dio que funcionam bem, não vou negar. Mas o fato deles serem filhos do Dio não faz muito sentido, é meio forçado. O Araki só queria colocar um antagonista gratuito e não sabia mais o que pôr.
Sendo bem sincero. E eu acho que também falta um pouquinho a participação dos outros Jojos nessa parte. Tipo, o que aconteceu com o Joseph? O que aconteceu com o Josuke? O que aconteceu com o Giorno? Não mostra. E assim, é uma despedida daquele universo. Poderia mostrar, mas teve muita coisa que ficou melhor na adaptação em anime. Como falei, a caroninha pro Eren, que não tem no mangá. Foo Fighters aparecendo no finalzinho. E uma ending especial focando em cada uma das partes, mostrando a primeira música de Jojo. Aquela, sabe, que é meme? Essa aqui. Ela aparece no finalzinho, maravilhosa do jeito que ela é, e mostrando um pouquinho de cada uma das partes. É uma despedida, porque este é o final desse universo de Jojo. Eu não quero falar muito sobre Steel Ball Run, eu tô bem no começo, eu vou voltar agora a ler nas férias, mas é uma parte bem interessante, só posso falar isso. Então assim, aqui acabou, gente. Acabou definitivamente, e este é o final. Um final que surgiu um universo melhor, onde os personagens tiveram uma vida melhor, mas ao mesmo tempo não são o elenco que a gente acompanhou. Esse elenco se sacrificou por um universo melhor, e é bem interessante esse final. É um final corajoso até. Lembre-se que isso aqui era dos anos 2000, se tratando de um shonen dos anos 2000, e hoje em dia não tem ninguém com coragem de matar, ou de fazer um final minimamente agridoce, e o público gosta. Ai, todo mundo reviveu no final, foda-se, ficou muito bom. Hoje em dia, infelizmente, rola muito isso. É bem interessante saber que nos anos 2000 o Araki quebrou um monte de tabu, com personagem feminina, que já na época dava muita polêmica com o editor dele, com um personagem masculino que também dava muita polêmica, não sei se vocês sabem, do Anasui, e também com várias mudanças permanentes para a obra que dariam a ele mais liberdade criativa ainda. Tem uns probleminhas nessa parte, mas pra mim ela ainda é maravilhosa. Um final que é interessante pra caramba, muito trágico pro pobre do Empório, e ao mesmo tempo não é ruim, é um final satisfatório, mas fica aí questão de vocês. O que vocês acham desse final de Stone Ocean? Eu adoro esse final, eu amo Made in Heaven e como esses capítulos são colocados, e principalmente o último capítulo, que é Um Mundo Maravilhoso. Tem muitas aspas, mas é um mundo maravilhoso mesmo, se você parar pra pensar. Mas é uma grande despedida, e aqui acabou essa linha de Jojo. Já era, gente. Acabou, se despeçam dessa linha e desse vídeo. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro, que vai me ajudar muito, muito mesmo. E fui!